Olá, meu povo, eu tô amassando um pão, fazendo um pãozinho, porque e sabe, né, que não dá pra gente, às vezes a gente tá numa pendura, às vezes não sobra dinheiro para comprar pão, às vezes não tem pão, não tem dinheiro para comprar um pão, né? Quer dizer, que dinheiro tem para comprar pão, né? Mas eu tava com vontade de comer um pão caseiro, né? Daí eu Aí eu pensei de fazer um pãozinho caseiro, que eu tinha fermento, tem farinha, comprei farinha, né? E então, e eu achei que era melhor fazer um pãozinho, sabe? Eu tava com vontade de comer um pão meio tipo caseiro. E então então eu já tava cheio dos pão de padeiro aí, que compra de manhã aí, né? É, então, então daí como assim eu preferia daí comprar ali um pãozinho, né? Tinha farinha aí, comprei farinha. Aí eu fiz um pãozinho caseiro, né? Eu sei fazer pão caseiro, né? Daí eu só não fiz porque eu tinha que comprar o fermento, né? Fermento e para poder fazer o pão, né? Então eu comprei lá o fermento hoje, minha farinha, né? Falei, eu vou fazer um pão caseiro. Que antigamente eu fazia um pãozão bem. Fazia um pão assim para quando eu fazia um pão caseiro. Às vezes fazia até para vender. Mas agora eu não estou mais vendendo, eu estou fazendo mesmo para me comer, com o meu gasto aí. Então, e eu achei melhor, né? Tá com vontade de comer um pãozinho caseiro. Melhor. É, e, e daí ontem eu fui lá buscar pão lá no padeiro, na mercearia lá, onde que vende pão. E não encontrei pão. Não encontrei pão, né? Fui lá comprar ontem, daí não achei mais pão. A gente que eu levanto 10 horas, né? Todo dia eu levanto 10 horas. Aí eu levanto 10 horas e então já não encontrei mais pão. Então você vê. E você sabe que o povo de manhã, né? Compra pão de manhã. E os pessoal, daí eu levantei tarde e já não tinha mais. O povo é assim. Então eu já tenho tudo em casa, né? Fermento, farinha de trigo. Já tenho tudo, né? Eu não coloco ovo, não coloco nada. Eu faço mesmo, ponho ali, ó. Coloco sal, né? Coloco sal, ó. Daí a farinha tá ali, né? Daí coloco o açúcar.
Daí eu coloquei três envelopes de fermento. Ó, de fermento. Aí eu tinha tudo aqui, né? Daí eu falei, eu vou amassar um pão aí pra mim comer, né? E outra que eu tava com vontade de comer também pão caseiro, né? E você vê só se vai comprar um pão ali ali no terminal ali. Tem ali, você adivinha quanto que tá o pão ali no terminal? Adivinha quanto que tá um pão no terminal, que é esse pão caseiro no terminal? Cada pão tá 10. Tem uma mulher que vende lá dentro uma mulher vende ali no terminal ali. Eu fui procurar com ela daí pra me comprar o pão, né? Eu tava com vontade de comer o pão lá caseiro, né? E vinha quanto que tá um pão assim feito. Tá 10 o pão caseiro, uns pãozão até bonito dela, sabe? É uns pãozão muito bonito dela, bem bonito o pão dela. Bem gostoso. Daí eu fui falar com ela, né? Aí eu fui falar com ela lá e perguntar pra ela quanto que tava o pão dela, né? E vinha que tava 10 cada pão. Ali o pão aquele pão que ela faz em casa, sabe? E lá fora também tem uma mulher que vende ali no terminal. Aí eu perguntei pra ela, escuta, quanto que tá o pão da senhora? E ela tava contando, um dia eu fui lá pagar minhas contas lá no terminal, né? Aí eu perguntei pra ela quanto que tava o pão dela, né? Você duvida que tá 10 cada pão caseiro que as pessoas vendem no terminal? Aí eu tava com pouco dinheiro, né? Que eu fui só com o dinheiro de pagar conta ali, né? Fui só com aquele dinheirinho ali de pagar conta. E eu tava só com o dinheiro da minha continha, né? Pra pagar minhas contas, né? Aí não sobrou dinheiro pra mim comprar lá o pão. O pão caseiro, sabe? Uns pão caseiro. E fiquei com vontade, falei, na hora que vou comprar farinha, né? Comprar farinha e fazer pão, porque não dá pra comprar pão, não. E agora, graças a Deus, que Deus preparou, né? A farinha, preparou o fermento, e daí a farinha. Aí eu pude amassar esse pão abençoado aqui, né? E então, aí graças a Deus que Deus preparou pra mim, né? Eu pude fazer assim, uns pãozinhos, né? Graças a Deus, né? Tendo pão, fermento, a gente faz, né? Porque eu fiquei com vontade de comer aquele pão caseiro que tava lá no terminal lá. Mas não tava com pouco dinheiro, né? Depois já... A hora que tiver pronto meu pão, eu vou tirar um vídeo do meu pão, viu, pra vocês. Como ficou, tá bom? Agora eu tô amassando. Depois eu vou apanhar pra você, na hora que estiver bom, de tarde. Aí eu vou mostrar pra vocês aí no canal aí como ficou, tá bom? Aí se vocês quiserem, quem não sabe fazer aí, né? Quem não sabe fazer, daí eu dou receita aí pra vocês fazer o pão. Porque às vezes tem muita gente, muita mulher que no YouTube aí não sabe fazer pão, né? Que daí eu dou a receita aí. Pega aí no meu canal aí já a minha receita, já tô falando aqui, você pode fazer na tua casa, né? Já tô falando aqui, ó. Não precisa eu fazer um vídeo aí
mostrar o jeito que faz. Aí você pega, né? Aí vocês pegam e pegam no meu canal aí o jeito que o tanto de sal, o tanto de açúcar que vai. O fermento, se quiser colocar aquele fermento que é meio tipo meio fraco, né? Não é muito bom daquele fermento ali. Deus abençoe, tá vendo? A gente não tem, às vezes a gente tem dinheiro para comprar um pão lá no terminal, então eu pego mesmo, eu mesmo faço. Muito bom. Aí, amassa bem a massa, né? Amassa ele, amassa assim, bem amassado aqui para ele poder curtir, sabe? Que tem que amassar bem, o pão tem que amassar bem. Aí você pega a receita do meu canal lá, o jeito que faz, o tanto de sal, tanto de açúcar, tanto de farinha. Olha, aqui não foi nem quase aqui foi um pacote só de farinha de trigo. Nem pus mais tudo, o pacote inteiro. Que eu já apanhei já um pacote só e mais um pouco do outro. Ele rendeu, entendeu? Nem apanhei um pacote, 2 pacotes de farinha de trigo, ó. Já fui fazendo, ele já ia crescendo, sabe? Aí não tem preguiça de fazer as coisas, não tendo as coisas para fazer, e eu faço, e eu não fico esperando por ninguém fazer, não. Eu tendo as coisas para fazer, eu faço. E daí você tem que maçocar bem, tem que coisar bem ele, assim, para ele ficar uma massa bem grudenta, uma massa boa, para poder apanhar, para você enrolar, né? Depois eu tenho que eu não tenho cilindro, né? Aí eu tenho um que faz a massa aqui, ó. Tem um rolo aqui, ó. Um rolo de pau, você pega e faz a massa ali, né? Na mesa ali, daí faz o pão, ó. Que tem aqui o rolo que você faz assim, ó. Ah, beleza, esse aqui, ó. Ó, eu tenho aqui, ó. O rolo de fazer o pão. Então, pega faz ali a massa ali, o tanto você quer, né? Pra apanhar a massa com o rolo ali, com o negócio de pau pra fazer o pão, né? E eu sei que fica uma delícia, né? Eu sei que é muito bom a gente ter um pãozinho caseiro. Aí eu gosto de pãozinho caseiro, viu? Pois é, igual eu falei pra vocês, né? Que eu sempre tenho uma mercearia de pão ali, né? Uma mercearia de pão. Aí você sabe, né? Aí eu fui ali, né, comprar. Já não achei mais, né? Porque eu levanto 10 horas eu levanto 10 horas, nem conto mais nada, Alberto, né? Então aí você tem que amassar ele. Você tem que amassar bem ele. Pra modo ele pegar a liga, sabe? Assim, o sabor do pão, tudo, sabe? Você amassa bem a massa, não vai fazer de qualquer jeito. Não vai apanhar o fermento também. Você tem que pegar, mornar um pouco de água. E deixa eu falar pra você de novo. Tem que pegar, esquentar um pouco de água. Aí você coloca o fermento. Pode ser 3 fermentos, né, desses aqui. Pode comprar desses aqui 3 para crescer rápido, né? Aí desse aqui, ó. Aí eu coloquei um meio escurinho, que tava sobrando. Aí então, eu coloco isso aqui. Coloco 3 para crescer rápido, porque isso aqui é de pão, né? Então você coloca na água morninha, né? E coloca 3 colheres. Pode colocar 4 colheres de farinha para curtir ali, para ele crescer um pouquinho, depois você massa, né? Eu deixei uns 3 minutos. Uns 3 minutos ali, né, cara?
pro fomento, né? E pra poder ver se o fermento tá bom também, né? Daí ele começou. Aí ele começou a se borboiar, né? Quando ele começa a borboiar, daí é que sinal que o fermento tá bom, né? E eu deixo assim, eu deixo pra mim ver, né? Se ele tá bom o fermento ali, né? Pra eu poder amassar, pra não perder a farinha também, né? Porque imagina daí a farinha tá cara, né? E o fermento também não tá muito bom. E daí você vê que a gente pega e perde tudo o produto, né? Que é açúcar, ali a farinha, você perde o açúcar, o sal, você perde aí os coisas assim, né? Você vai fazer o pão, né? Porque então você coloca o fermento primeiro para deixar ele curtir um pouquinho. A hora que ele borboiar, aí põe a farinha de trigo. A hora que ele dá assim, borboiar, assim, é que ele já tá bom. Aí ele já tá bom você põe a farinha, né? Para amassar. Então, daí qualquer coisa aí tem dúvida, pega no canal lá da Dirce de Souza. Pega lá no meu canal lá, o jeito que põe, né? Tem muita mulher aí do YouTube que não sabe fazer pão, né? Então, pega lá a receitinha, o jeito que eu fiz aí no meu canal. Aí não precisa eu pegar e fazer outro canal para te mostrar o jeito que põe lá o fermento, o açúcar, o sal, o jeito que coloca lá. Beleza, hein? Então pega lá que você não vai errar na medida do farinha. Olha, não foi nem 1 quilo de farinha quase aqui, ó. E ele cresceu. Olha, eu não gastei nem 1 quilo. Foi 1 quilo de farinha e um pouco só. Olha pra você ver. Que benção, né? Deus multiplica e tem isso, né? Você vê, né? Como que Deus abençoa, não é mesmo? Deus sabe. Desde quando você sai da cama, Deus já sabe do que você precisa. Deus já sabe lá. A minha serva precisa de um pão caseiro. A minha serva tá precisando de um pão caseiro. Então, Deus me ajudou e eu fazer um pãozinho caseiro. Então, Deus sabe todas as coisas, né? Porque às vezes você vai lá na mercearia, lá ver, comprar pão, você já não acha que dia eu fui lá comprar, não achei mais. Aí que eu tinha que fazer um virado, ou se virar com alguma coisa aqui, comer uma bolacha, ou comer alguma coisa aqui, porque já fui lá e já não achei mais nada. E eu gosto de dormir até... Eu tenho meu ganho, né? E tô tranquilo, né? Então não precisa eu ficar... Eu não tenho criança pequena, não tenho neto para cuidar, né? Meus netos não tem neto para cuidar, não tenho... Eu só tenho meus animais ali, que tenho horário certo para comer. Eu tenho meus cachorros, aí tem os horários para comer, né? Então não tenho criança para ficar ali de manhã dando mamar, ficar cuidando, trocando fralda, né? Então ali, tem criança que, se a gente cuidar de neto, a gente tem que parar tudo para ficar cuidando só do neto, né? Daí, antes eu cuidava, mas daí mudaram o horário do meu filho lá, aí agora não preciso mais cuidar dos meus netos. Então não tem que levantar cedo aí pra... Eu levantar cedo pra fazer café. Tem criança chorando fazer mamar, né? Então eu durmo até mais tarde. Daí quando eu levantei já não achei mais pão lá na mercearia, mas... Eu gosto de dormir um pouquinho mais. Levanto 10 horas da manhã. Às vezes se eu tiver com sono meio pesado, levanto até 11 horas, né? Então, já o horário que eu levanto, já não acho mais pão. Então, é difícil, né? Uma delícia, hein?
Uma delícia esse pão. E tem que amassar bem, hein? Não tenha dó da tua mão, porque... Olha... Amassar bem pra ele ficar uma massa bem boa. Então é isso aí, pessoal do YouTube aí. Olha os irmãos, oi galera. Fala comigo, povo. Veja o canal aí, ó. Manda um like, bate sininho. Fala comigo, povo. Sou Dirce de Souza, ajuda eu no meu canal aí, me ajuda eu. Bate um like, bate o sininho, fala comigo, pô. A hora que o pão estiver pronto, a hora que estiver pronto aí, eu vou mostrar como ficou o pão, tá? Pra vocês. Só depois de assado, tá? Combinado? Isso aí. Então, pra quem vê eu agora, né? Uma pessoa aí, sozinha, né? Vivo a minha vida tranquila. Sou uma irmã abençoada da igreja. Todos os irmãos da igreja gostam de mim. Todas as irmãs gostam de mim da igreja. Todos gostam de mim na igreja. Que às vezes quando eu vou visitar outra igreja, né? Que eu sou da Deus de Amor, né? Mas daí quando eu vou visitar outra igreja, imagina os pessoal quer que eu passe para a igreja, o pastor, a pastora, quer que eu vou lá para a igreja deles, porque eles querem muito bem eu, sabe? Então, todo mundo, ó Dirce, passa para cá para nossa igreja, todo mundo adora eu nas igrejas, na igreja, eu não posso ir visitar a igreja. Por tudo eles, a irmã lá, o pastor quer que eu passe para a igreja deles, né? Aí eu falei, eu não posso, né, porque é mais de ano que eu sou da Deus de Amor, né, e não dá pra ficar assim, né, e pra mim passar pra outra igreja, aí eu vou ter que orar pra Deus, né, pra nós, Deus, que eu não faço nada sem direção de Deus, não, né, pedir pra Deus primeiro, né, pra ver se eu posso passar pra outra igreja, né, tô pedindo na igreja. Eu já tô cansada de ficar, tipo, assim, sozinha, sabe? Então tô pedindo pra Deus preparar um noivo pra mim na igreja, pra casar, pra ele ir pra igreja comigo. Mais pra diante vocês vão ter muita coisa pra vocês. Mais pra diante, se tudo der certo, aí vocês vão ter uma surpresa aí no canal, tá bom? Se der tudo certo aí, tô pedindo pra Deus, vocês vão ter aí no canal, vocês vão ter uma surpresa grande aí, as curioso, né? Então, Deus tá preparando aí um noivo especial que eu amo tanto, sabe? Eu amo muito. Então, tô pedindo pra Deus entrar no negócio, né, me ajudar nisso daí, né, pedindo direção de Deus, pedindo pros irmãos me ajudar, aí, né, eles podem me ajudar eu aí, pedindo oração dos irmãos da igreja pra mim, porque, sabe, eu tô cansada, porque eu sou nova, né, porque ficar sozinha, né, eu sou nova, eu preciso ter um esposo pra acompanhar na igreja comigo, então eu tô pedindo lá na igreja. Às vezes quando tem festa, eles convidam eu a fazer alguma coisa lá, ajudar lá a fazer um bolo, fazer um pão. Eu fiz fazer um pão, vocês falar, que eles ainda não me convidou ainda para mim, mas a irmã lá falou, agora pro Natal, né, me convidaram para fazer uns panetones, né, fazer uns panetones, uns doces lá para dar pro dia das crianças, para Natal. Então, tô
Então, mas eu preciso de direção de Deus, mas Deus está preparando aí pra mim aí. Porque eu sou novona, né? Eu tenho que ter um companheiro pra me ajudar em tudo, né? Não é mesmo? Eu sou nova ainda. Tem um companheiro pra me ajudar em tudo, né? Tô fazendo campanha na igreja e o pastor falou que é pra mim fazer umas campanhas na igreja pra Deus entrar com previdência, né? Na minha área sentimental, conjugal, espiritual. Então, em breve, vocês vão ter surpresa. Bem em breve, vocês vão ter surpresa aí. Aí vocês vão ter o que falar. Então, Deus preparou isso aqui pra mim hoje. Uma benção pra mim aqui. Que tanto eu queria, ó. Um pão caseiro. Que benção, né? Então eu já mostrei no canal aí o tanto que vai para fazer aqui a massa. Vixe. Que benção, né? Então depois aí a hora que agora eu vou deixar ele curtir, sabe? Vou apanhar dentro de um pacotinho ali. Você pega e coloca ele dentro de um potinho, né? Dentro do potinho, dentro de uma sacolinha. Eu aprendi com uma senhora de idade. Agora você deixa ele crescer um pouquinho, né? Que não seja que ele crescer aqui um pouco. Aí você pega e põe na forma, né? Depois, mais tarde, põe passar. É isso aí. Entendeu? Ó. Aqui ele vai crescer e depois você põe na forma. Agora ele já tá bem amassado, bem curtido. E agora você coloca ele, a mão dele crescer aqui, depois põe na forma, ó, que crescer põe na forma, enrola ali com o rolo e põe na forma. Curtir. Agora ele vai crescer e vou colocar aqui, dá licença aí, vou colocar aqui, ó, na forma. Vou pegar o que ele crescer, vou fazer a massa e vou colocar aqui, ó, tá? Vou deixar aqui já, tudo preparado. Põe dentro de um pacotinho para ele crescer, que vai crescer bem rápido, entendeu? Vai crescer bem rápido. Aí, cadê o pano? Vou colocar aqui no pano. Pano bem limpo, tá? Bem que não... Pegar qualquer pano sujo aí e colocar no pão, que é muito nojento, né? Pano limpo, ó, limpinho. Coloca aqui no pão. Põe a toalhinha, uma toalha. Põe uma toalha, né? Pra morir. Põe ele uma cobertinha aqui nele e coloca dentro do pacote que ele vai esquentar.